Peguem a palavra de Deus e abram no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Como é Natal, não tem nada melhor em dizer sobre Jesus. Pastor, mas o significado do Natal é Jesus? Nós vamos aprender hoje. Isaías capítulo 9, versículo 6. Está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que nome lindo, né? Olha que nome maravilhoso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Natal se comemora o nascimento de Jesus. Não é assim que se comemora no Natal? Pastor, mas Jesus nasceu no Natal? Eu não quero estragar o seu modo de pensar ou de celebrar, mas, segundo algumas linhas teológicas, não é possível Jesus nascer no Natal. Mas por quê? Porque a temperatura, o clima de Israel é diferente do clima brasileiro. Para nós o dezembro é um mês de sol, mês de verão, um mês bom, mas para Israel não. E se você pegar os textos bíblicos que nós vamos abrir aqui, você vai ver que no dia em que Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. E nesse dia, para nós aqui, dezembro, lá em Israel, é um mês de muita chuva e de muito frio. Então seria impossível alguém estar no meio da chuva e do frio quando Jesus nasceu. Mas quando que Jesus nasceu? Alguns teólogos acreditam que não foi no mês de dezembro. Muito provável que seja no mês de abril e outubro para os judeus, mas dezembro não, porque as estações do clima de Israel com o clima brasileiro é totalmente diferente. Para você entender um pouquinho, o verão lá em Israel é junho e agosto, o verão de lá. O verão aqui no Brasil é dezembro e março. Então, se a pessoa viaja aqui achando que Israel é o mesmo tempo de verão, não vai encontrar. O inverno lá em Israel é novembro a março, e cai muita chuva em dezembro também. Janeiro e fevereiro chega a bater 5 graus. Janeiro aqui é muito quente, mas em Israel chega a bater 5 graus, e muita chuva e muito névoa. Por quê, pastor? Porque o clima é diferente de Israel com o Brasil, e o inverno aqui no Brasil é junho e setembro. A primavera lá em Israel é em setembro a novembro, de abril a junho. No Brasil é dezembro e no Brasil é setembro e dezembro, a primavera. O outono lá em Israel é outubro e novembro, no Brasil é março e junho. Você vê que muda o clima? Então, dependendo de onde se encontra o país, muda o clima de uma nação para outra, de um continente para o outro. E é por conta disso que muitos não acreditam que Jesus tenha nascido em dezembro, por causa desse clima e por causa de algumas passagens bíblicas que mostram como que é o dezembro em Israel. Mês de frio, mês chuvoso, mês que a passagem bíblica ensina que nesse tempo de frio, muitas pessoas se recolhiam, ficavam dentro de casas com as suas lareiras acesas e fogueiras, mas não ficavam nas ruas. Então, por causa disso, o mês de dezembro não é categoricamente afirmado na Bíblia que Jesus tenha nascido nesse mês, nem mostrando o dia que ele nasceu, e nem se for para uma linha teológica
também não teria como Jesus ter nascido em dezembro. Mas por que se comemora, pastor? Aí que nós vamos aprender. Por que se comemora o nascimento de Jesus em dezembro? Quem que intitulou isto? Quem que o colocou o nascimento de Jesus em dezembro, se a própria Bíblia não mostra qual o dia, o mês e o ano que ele nasceu? Se a própria palavra de Deus não diz. Por quê, pastor? Não fala. Se você for ver a morte de Jesus, é falada. Fala a semana que ele morreu. Quando que Jesus morreu? Numa sexta-feira. Uma sexta-feira que para nós, sexta-feira de Páscoa, e para os judeus também. É o que antecedia a Páscoa no dia seguinte. A Páscoa para os judeus seria no sábado. Mas na sexta-feira, Marcos fala, Lucas fala, que Jesus foi pego e foi crucificado na sexta-feira. A morte de Jesus fala, mas o nascimento não fala. E aí ele ficou na tumba, né? Entre sexta, sábado e domingo pela manhã, Jesus ressuscita. Por isso que nós celebramos aqui a nossa Páscoa, que não tem nada a ver com essas festas, né? A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. O domingo é o dia da ressurreição de Jesus, que para os judeus, o domingo é o primeiro dia da semana. Porque o domingo para os judeus é como se fosse o sábado. É onde eles guardam o sábado diante de Deus. E a morte fala. Por que a morte de Jesus fala e o nascimento não fala? O nascimento de Jesus não foi mencionado, mas a sua morte sim. A morte fala quando que ele morreu. Está em Marcos 15, versículo 42. Está em Lucas 23, versículo 54. Por quê? Porque é mais importante, ou que foi mais importante, a morte de Jesus do que o seu próprio nascimento. A morte de Jesus, por incrível que pareça, foi mais importante do que o seu próprio nascimento. Porque pela morte de Jesus, nós tivemos vitória sobre o pecado. O sangue de Jesus apagou os nossos pecados. Pela morte de Jesus, aquela inimizade que nós tínhamos com Deus acabou, por causa da morte de Jesus. E por causa da morte de Jesus, ele ressuscitou vencendo a morte, e assim nos deu o direito de nós termos a vida eterna, através da sua morte e ressurreição. E o próprio Salomão, ele descreve, no seu livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, que ele fala que a morte é mais importante do que o próprio nascimento. Você sabia disso? Mas por quê? Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Como é que Salomão fala uma coisa dessa? Que é melhor a morte do que o próprio nascimento. Porque ele vai dizer, ó, o verso 2: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração, ou seja, os vivos sabem que vão morrer. É por isso que menciona a morte de Jesus, mas o seu nascimento não. Quem quer saber o significado do Natal? Você quer saber? Então nós vamos reler mais uma vez o versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, e nós vamos falar em alta voz que Jesus nasceu sim, e ele nasceu para nos abençoar. E nós vamos falar em alta voz o que está escrito aqui, Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quantos creem nesta palavra? Quantos creem que Jesus é tudo isso? E mais ainda, melhor ainda, e mais e mais e mais ainda. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra
a melhor, a mais forte, a mais poderosa e verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra sua boca, glorifique, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga glória, glória. Eu creio que Jesus nasceu para me abençoar. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude, abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, e venha com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. É muito interessante as festas que os judeus celebram. Os judeus têm muitas festas. Os judeus gostam muito de festas. Muitas festas foram constituídas por Deus. Mas se você pegar no Brasil as festas que nós celebramos, não tem nada a ver com Deus. Essa é uma grande verdade. Se você pega o início da primeira festa, vamos colocar assim, o início do ano, a primeira festa que o Brasil celebra e que é muito popular, como é que é chamada essa festa? Carnaval. Carnaval que celebra em fevereiro. O que tem a ver carnaval com Deus? Você já viu o que acontece em carnaval? Prostituição, sexo sem compromisso, e ainda conta. Quantos você beijou hoje? 10. Eu beijei 20. Parece que é uma disputa de quantos você beija num dia só. Quantos você fez amor? Eu fiz com 3, e você 5. Parece que é uma disputa, né? E no carnaval você vê muitas drogas, é ou não é? Você vê muitas bebidas, e são liberadas, viu? Liberadas. Acidentes aumentam no carnaval, muitos acidentes acontecem, por quê? A pessoa está bêbada, né? Ela não tem noção do que ela está dirigindo. Brigas acontecem, e o carnaval não é uma festa brasileira. Você pegar a origem do carnaval, a palavra carnaval no latim quer dizer retirar a carne, mas aqui no Brasil é colocar a carne em ação, né? E essa festa, ela é romana, ela não é brasileira, era gentil. O Brasil só adaptou a festa, e virou uma tradição, que anualmente sempre tem. E passa de pai para filho, pai para filho, pai para filho. E se você for ver o início do carnaval, o prefeito da cidade, né, vai lá e entrega a chave para a pessoa, dizendo, está à vontade, pode fazer o que quiser na cidade, que durante o carnaval está liberado a zoeira. Entrega a chave como se liberando a chave para o demônio mesmo agir. E é uma festa da carne. Carnaval é festa da carne. Pois bem, passa-se fevereiro, passa a festa de carnaval, mas já tem outra logo em seguida. Qual que é? A Páscoa. A Páscoa existe, é uma festa milenar, mas não como a Páscoa que o Brasil celebra. Qual é a Páscoa que o Brasil celebra? Coelhinho, ovo de chocolate. Essa é a Páscoa que o mundo conhece, e que muitas crianças também conhecem. Mas essa não é a verdadeira Páscoa. A Páscoa foi constituída lá no Egito. Lá nasceu a Páscoa. Quando o povo saiu apressadamente do Egito para viver uma nova vida. E é uma festa milenar. Não é uma festa de agora não. E foi Deus quem constituiu a Páscoa. E para os judeus a palavra Páscoa é Pessá, que quer dizer passagem. É o povo sair do Egito para uma terra prometida. É sair do mundo da escravidão para viver livres na terra que Deus jurou a Abraão, a Isaac e Jacó. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa para os judeus. Inclusive na Páscoa os judeus mataram um cordeiro e pegaram o sangue do cordeiro
e colocou nos umbrais das portas. E o próprio Deus disse: onde tiver a marca do sangue, o anjo destruidor não vai entrar. Então tinha tudo um ato simbólico apontando para Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, e é através do sangue dele que nós temos remissão dos pecados e garantimos a nossa salvação. Então era tudo simbólico. É assim que os judeus comemoram. E tem outros que ainda julgam dizer: não pode comer carne na sexta-feira de Páscoa. Não pode comer carne. Tem que comer o quê? Peixe. Quem mandou comer peixe? Se os judeus comeram um cabrito assado no Egito, no tempo de Páscoa. Tradição. Tradição milenar. Milenar não, né? Vamos lá, milenar. E que vem com tanto tempo permeando na mente do povo cristão. É tão gostoso comer uma carninha assada, é ou não é? Pode comer carne assada, quem disse que não pode? Aí você vê, na sexta-feira, um monte de barraca de peixes, não é assim? Não, tem que comer peixe. Tem que comer peixe porque é proibido. Deus não gosta quem come carne. Mas aonde que está escrito isso? Onde que está escrito? Não tem nada disso escrito. Isso é tradição. O que é tradição tem que ser rejeitado. Você só pode pegar o que é mandamento, o que é a palavra de Deus. Aí você conserva e pratica. Jesus odiava a tradição. Certa vez os discípulos vieram da rua e foram comendo sem lavar as mãos. Aí os escribas, fariseus, religiosos, disseram para Jesus: Jesus, os seus discípulos não conservam a tradição dos anciãos? Não lavam as mãos antes de comer? Lavar a mão é um ato de higiene. Com certeza, antes de eu comer qualquer coisa, eu lavo a mão. Porque você põe a mão em tantos lugares aí fora, pega bactéria, não é assim? Passa um álcool na mão, lava as mãos antes de comer. E os judeus não comem com talheres, os judeus comem com as mãos. É assim, o prato deles é a mão mesmo, né? E aí, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, não conservam a tradição dos anciãos? Aí Jesus diz: por que vocês guardam a tradição de homens e não guardam os mandamentos de Deus? Por que vocês praticam o que os homens mandam, mas não praticam o que Deus manda? Então o que Jesus disse? Tradição de homens tem que ser rejeitada, não deve ser conservado, tem que ser deixado de lado. O que tem que ser praticado é a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus, a ordem de Deus. Então quem constituiu o peixe na Páscoa, não tem nada a ver isso. Você come peixe, pode comer ovo, pode comer carne, o que você quiser comer, o que você tem para comer, coma, não é pecado. Não é pecado. Aí nós vimos a Páscoa aqui, né? A festa de Páscoa, como é que é a nossa festa? As crianças pintadas de coelhinho, não é assim? O chocolate na mão. O que tem a ver ovo e coelho? Eu nunca vi um coelho botar ovo ainda de chocolate. Rapaz, se eu encontrasse um coelho desse, eu ia preservar ele até a morte. Que eu ia comer tanto chocolate. Mas você viu que não tem nada a ver? O coelho nem bota ovo, já começar por aí. Coelho nem bota ovo, quem bota ovo é galinha. Então se quer fazer uma coisa que não existe, põe uma galinha botando um ovo de chocolate. Real não é? Para você ver que não tem nada a ver. Mas é uma tradição que vem milenar, que passa de pai para filho. Mas o sentido da Páscoa para nós, que é diferente para os judeus, celebramos aqui a morte e ressurreição de Jesus. Isso existe, porque Jesus foi morto na sexta-feira, como eu disse, que antecedia a Páscoa. Porque no sábado era Páscoa, mataram Jesus na sexta, crucificaram Jesus na sexta, e no mesmo dia tiraram Jesus para não deixar o corpo dele pendurado, quando iriam celebrar a Páscoa no dia seguinte. Já pensou os judeus celebrando a Páscoa e o corpo de Jesus pendurado ali? Que alegria que teria. Páscoa é motivo de alegria, mas 3 defuntos ali, 3 corpos estendidos, você acha que alguém ia celebrar a Páscoa dessa forma? É por isso que tiraram Jesus na sexta-feira, colocaram ele no sepulcro de José Arimateia, que não era nem dele o sepulcro, viu? Jesus não tinha nem sepulcro,
Nem túmulo Jesus tinha. Mas por que, pastor, que Jesus não tinha túmulo? Ele não tinha dinheiro para comprar? Não, porque ele sabia que não ia ficar lá, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Para que comprar sepulcro? Para deixar para outro? Não, ele não comprou. Ele colocaram ele no sepulcro de um José de Arimateia, que era um senador na época, um político e religioso. Essa é a nossa Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. Mas olha o que nós celebramos aqui no Brasil. Olha nossas festas aqui no Brasil e olha as festas dos judeus. São todas festas de Deus, todas festas que Deus o constituiu. Aí passa, né, o mês de abril, março, abril, mês de Páscoa. Aí vai lá para metade dos anos, metade do ano, né? Qual vem a festa? Junina, festa de junho, julho. E como é que fazem com as crianças? Chapeuzinho de palha, camisa colorida, camisa de xadrez, bigodinho, coloca fogueira, coloca um Judas amarrado e começa a celebrar aquilo. Você sabe que festa é esta? Celebram 3 santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. E muitos cristãos estão ali, levando seus filhos. Idolatria a santos. O que tem a ver festa junina com festa de cristão? E o pior, muitas igrejas ainda fazem festas assim, né? Montam barracas, colocam barracas de festas juninas dentro da igreja. Dentro da igreja. E você pode ver que esta festa sempre tem uma quermesse, né? E já participou de quermesse? Quentão, vinho quente, quentão, enfim. Aí está lá, sempre do lado da igreja católica. Já reparou nisso? Que a quermesse é sempre do lado da igreja católica, porque a festa é deles. Mas você vai perguntar lá, está cheio de cristão participando, cheio de cristão adorando quem? Os santos. O único santo que deve ser adorado só é ele, e mais ninguém. É por isso que ele é o suficiente. Quem tem esse santo que se chama Jesus Cristo não precisa de mais nenhum santo. Ele é o único santo que tem que ser adorado. Não precisa de mais santo. Aí passa a junina, mês de junho, julho, vai chegar o mês mais esperado do ano, que é o mês de dezembro. Chega no mês de dezembro, o que nós temos, pastor? O que nós temos? Árvore de Natal. E o pior, Papai Noel. Papai Noel roubando a cena. Dizem que comemora em dezembro o nascimento de Jesus, mas quem leva o presente é o Papai Noel. É ou não é? É o Papai Noel. Mas por que, pastor, que acontece isto? Eu não quero estragar a sua festa, não. Eu só não quero que você seja enganado, tá? Só isto. Só quero que você abra o entendimento e veja realmente a verdade. E se nós comemoramos o nascimento de Jesus em dezembro, não deve ser apenas comemorado em dezembro, tem que ser comemorado todos os dias, viu? Todos os dias você tem que comemorar o nascimento de Jesus dentro de você, não só uma vez ao ano, não celebrar só em dezembro, todos os dias deve ser comemorado o nascimento de Jesus, é todos os dias. Mas vão lá, fazem a festa em dezembro, né? Como não temos base para isto, e como eu mesmo mencionei, que em dezembro em Israel, se é lá que Jesus nasceu, não seria ideal um mês chuvoso, um mês de frio, onde o que acontece quando está frio e chuva, ninguém sai de casa, ninguém fica tomando chuva à toa, ninguém fica debaixo de chuva de frio, todo mundo quer se recolher. Inclusive, se observa, as igrejas estão vazias no mês de frio, igrejas vazias, chuvoso então, vazias, tempo chuvoso, tempo de frio, as igrejas esvaziam, que ninguém quer sair de casa. E lá em Israel, que é mais frio ainda, 5, 9 graus a menos, e chuva, aí que ninguém ia ficar no campo. Mas quando Jesus nasce, está lá em Lucas capítulo 2,
E o versículo 8, Jesus nasce no tempo de frio, lá em Israel. Mas olha só o que acontece. Ora, havia naquela mesma comarca, região, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Tanto tinha ovelhas como pastores no campo. Quem é que fica debaixo de chuva? Quem é que fica debaixo de frio num tempo chuvoso? Ninguém. No tempo chuvoso, lá em Jeremias 36, versículo 22, coloca NTLH, você vai ver que o povo se recolhia. Ninguém ficava lá fora. Olha lá. Ora, Jeremias 36, verso 22. Ninguém ficava fora. Olha lá. Era tempo de frio, e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. O que as pessoas fazem no frio? Fogo. Você pode reparar, se tem alguém na rua, tem fogo. Mas como é que vai ficar debaixo de chuva? A água apaga, chuva apaga. Então, por causa disso, não tem como Jesus ter nascido em dezembro. Ou muito provável que ele nasceu em abril e outubro. Porque em Israel, dezembro é muito chuvoso e muito frio. E não teria condições de pastores estarem fora de casa e as ovelhas fora do curral. Tinham que estar todos trancados. Então aqui nós celebramos o Natal. Mas se nós olharmos o Natal que nós o celebramos aqui, quem rouba a cena é quem? Papai Noel. Ele é o que é mais celebrado. Pastor, mas se dezembro não nasceu Jesus, quem que colocou Jesus nessa história? Você quer saber mesmo? Vou falar para você, a Igreja Católica. A Igreja Católica é a pioneira, né? É uma igreja muito antiga. Dela saiu ali a primitiva Igreja dos Apóstolos. A Igreja Católica, ela infiltra tantas festas pagãs, porque a Igreja Católica é de Roma. Então Roma abrangiu para todo mundo com a Igreja Católica. Então tudo que é tradição católico pegou o mundo todo. O mundo todo celebra as festas católicas, mas não sabem que são festas católicas. E por que justamente dia 25 de dezembro que comemora o nascimento de Jesus? Porque nesse mesmo dia, para os romanos, que são idólatras, eles comemoravam um Deus chamado Sol Invencível. Era celebrado uma festa a esse Deus chamado Sol Invencível. E era justamente no dia 25 de dezembro. E era uma festa muito antiga. Era uma festa muito antiga, já enraizada no coração do povo romano. Então chegava dia 25 de dezembro, estavam ali os romanos celebrando essa festa. Festa ao Deus Sol Invencível, que para eles é Deus que triunfa sobre a escuridão. Olha lá, esse é o Deus que é celebrado dia 25 de dezembro. É o Deus que ilumina a escuridão. Para os romanos, esse é o Deus. Então o que o Papa, né? O que o líder católico pensou? Esta festa está no coração dos romanos. Todo dia 25 de dezembro vão celebrar a esse Deus. E nós não podemos enfraquecer essa festa ou celebrar essa festa. Então qual é a forma que vamos fazer? Vamos colocar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então o povo ficou entre celebrar esse Deus ou celebrar o nascimento de Jesus. E a mesma coisa que acontece no Brasil. Ou celebramos o Papai Noel, ou celebramos verdadeiramente o nascimento de Jesus. Se é o nascimento de Jesus. Aí o padre introduziu essa festa, ou nascimento de Jesus, justamente no dia que comemorava o Sol Invencível. E aí pegou. Chegava dia 25 de dezembro, ao invés de comemorar a essa festa pagã do Sol Invisível, já estavam comemorando o quê? O nascimento de Jesus. Então todo dia 25 o povo já sabia, é o nascimento de Jesus, não é o Sol Invencível. Aí vem celebrando Natal,
Natal, nascimento de Jesus, vem celebrando, vem celebrando, vem celebrando, vem celebrando, até que a festa cresceu, e o povo já estava acostumado a celebrar dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Aí veio o Papa Júlio I, no ano de 350 depois de Cristo, e oficializa dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus, ponto. Aí vem até os dias de hoje. Até os dias de hoje celebra o nascimento de Jesus. Mas é uma coisa constituída por homens, não é algo constituído por Deus. Aí nós ficamos entre celebrar o Papai Noel e a Jesus, a quem você celebra? Entre celebrar o sol invisível e a Jesus, a quem os romanos celebravam? Jesus. Aí ficou essa festa. Aí é uma festa que dura até hoje. E ninguém vai acabar com essa festa, porque é uma tradição milenar. É algo muito antigo. Ninguém vai acabar. Já está no coração dos pais e no coração dos filhos. Passa de pai para filho, pai para filho, pai para filho. Ninguém vai tirar, porque já está enraizado. Mas não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Não tem nada a ver. Você precisa entender, não é que o pastor quer, né, tirar isso de você. Não. É o que eu estou dizendo, entre você celebrar o Papai Noel, celebra Cristo. Entre os romanos celebrar o sol invisível, né, o sol invencível, vão celebrar o nascimento de Jesus em Roma. É a escolha que eles têm. Mas é algo introduzido, colocado por homens. Não é algo colocado por Deus. Então é coisa de homem, não é coisa de Deus. E aí vem o Papai Noel, né, que é o mais esperado. Por que Papai Noel? O Papai Noel é uma idolatria ao Santo Nicolau. Você já ouviu falar do Santo Nicolau? Basearam, né? Fizeram uma imagem de Papai Noel com a imagem desse santo. Por quê? Porque esse Santo Nicolau de Mira, de Turquia, atual Turquia, Mira, era um bispo cristão que viveu na Ásia Menor, região da Turquia, entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, conhecido por sua generosidade e obras de caridade, ficou famoso por dar presente às crianças pobres. Ficou famoso, era um santo que ajudava as famílias pobres, era um santo que ajudava crianças com brinquedos. E aí pintaram o Papai Noel como ele. Coloca a imagem do Santo Nicolau aí. É igualzinho o Papai Noel. Olha lá, vermelho, branco, barbona, sacolinha atrás, que era cheio de brinquedos. Aí olhavam para o bispo Santo Nicolau e inventaram o Papai Noel à sua imagem. É uma imagem. E aí o Papai Noel nasce por um desenhista chamado Thomas Nast. Ele teve a ideia, olhando para a generosidade do Santo Nicolau, pintou um desenho como se fosse esse santo. Aí fizeram o Santo Nicolau, a imagem do Papai Noel. Desenhista Thomas Nast. E aí, para quem que ele vende essa imagem? Para a Coca-Cola. Aí a Coca-Cola compra essa ideia e todo mundo segue a ideia da Coca-Cola. Papai Noel, o primeiro a publicar foi a Coca-Cola. Agora todo mundo publica. Está vendo que é um marketing? É um marketing que todo mundo, você pode ver, quando chega Natal, está lá Papai Noel com o trenó, não é? E a Coca-Cola divulgando o seu produto. Aí todo mundo segue o mesmo ritmo. Coca-Cola, a primeira a publicar o Papai Noel. Porque esse desenhista, Thomas Nast, ele teve a ideia de criar esse Papai Noel, a imagem desse santo, embasado nisso, na generosidade desse Santo Nicolau. Você está vendo? É uma tradição pagã e uma cultura germânica, a cultura germânica Alemanha. Não é nada do Brasil, nada no Brasil. Nem carnaval é do Brasil, nem Páscoa é do Brasil, nem Junina é do Brasil, e nem muito menos o Natal é do Brasil. O Brasil só adere, só recebe. Tudo que vem pagão vem para cá. Tudo que vem pagão. Até as igrejas de hoje, você pode ver que se espelham nas igrejas dos Estados Unidos. Essas igrejas pretas, não julgando não, tá? Essas igrejas pretas vêm da onde?
Estados Unidos. Então, tudo que é cultura europeia, cultura estrangeira, vem para cá. O Brasil copia tudo, por isso que diz, nada se faz no Brasil, tudo copia. Você tem que copiar o que é bom para você, sabia? O que é bom para você, você deve copiar. O que é ruim, você tem que rejeitar. Tudo que não se embasa na palavra de Deus deve ser rejeitado. Tem uma frase do Martim Lutero que diz assim: ainda que faça chover milagres, se não estiver enquadrado nas escrituras sagradas, devem ser rejeitados. Se não estiver aqui, deve ser rejeitado, porque fora daqui é coisa de homem, e coisa de homem não vai te levar para Deus, vai te levar para longe de Deus. O que te leva para Deus é o que é de Deus, isso te aproxima de Deus. Mas o que é do homem te tira da presença de Deus. Aí nasce o Papai Noel. E ainda tem outra coisa que é muito bonita, que são as árvores de Natal, né? Tem lá as bolinhas, tem lá a luzinha. E aquela árvore, pastor? A árvore Natal, alguns contam, tradições, que essa árvore representa uma idolatria também. Há uma tradição acerca de Nimrod. Já ouviu falar de Nimrod? Está lá em Gênesis 10:8. Nimrod foi um caçador. E tem uma longa história que fala sobre ele, da árvore, né, de pinheiro, porque a árvore de Natal é uma árvore de pinheiro. É assim? E aí conta a história que Nimrod aparecia nessa árvore, e muitas pessoas colocavam presentes no pé da árvore. É a mesma coisa que celebram hoje. Presentes aí colocam lá no pé da árvore, enfeita aquela árvore como se fosse uma idolatria. E assim vão celebrando, né? Deus sempre condenou esse tipo de coisa. Bosque, árvores no pé do altar, Deus nunca aceitou isso. Você vê que na Paz e Vida não tem árvore no pé do altar. Em nenhum lugar Paz e Vida. Por quê, pastor? Deus não aceita esse tipo de coisa. Lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 21, olha o que Deus disse aqui, ó. Coloca na RC. Olha o que vai dizer, Deuteronômio capítulo 16, verso 21. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. Deus não aceitava árvore nenhuma no pé do altar. Por quê? Porque ali é uma idolatria. As pessoas cortavam árvores e faziam seus deuses. Lá em Jeremias 10, versículo 3, olha o que Deus diz. Jeremias 10, verso 3, vou ler na tradução da linguagem de hoje. Olha o que vai dizer aqui a palavra. NTLH. Porque os costumes dos povos, olha lá, a religião dessa gente não vale nada. Corta uma árvore na floresta e um artista com as suas ferramentas faz um ídolo. Eu vou cortar um pinheiro, fazer aqui. Hoje é de plástico, né? Mas é embasado nisso. Aí faz aquela árvore uma idolatria. Deus condena esse tipo de coisa. Então isso é a palavra de Deus. Como diz Oséias, o meu povo perece porque falta conhecimento. Faltou conhecimento, o povo pereceu. Então hoje você está recebendo este conhecimento. Pastor, então quer dizer que Natal é proibido? Não estou dizendo que é proibido. Estou dizendo o significado do Natal. Pastor, então não pode saudar Feliz Natal? Pode. Inclusive eu já te dou Feliz Natal. Dá Feliz Natal para o pastor? Feliz Natal. Ô pastor, mas o senhor disse que é proibido. Não. Você sabe o que é Natal? Natal, no latim, quer dizer natalis, dia de nascimento. E feliz, então estou feliz por nascimento de alguém. E se Jesus nasceu em dezembro, não tendo aqui fatos verídicos, comprovados, mas entre Jesus e Papai Noel, entre o sol invisível e Jesus, eu prefiro Jesus do que Papai Noel e do que sol invisível. É ou não é?
Do que só invencível, eu prefiro Jesus. Do que Papai Noel, eu prefiro Jesus. E é tão interessante o que Isaías disse aqui, capítulo 9, versículo 6, que ele vai colocar o nome de Jesus, 5 nomes aqui. E para quem não conhece, o livro de Isaías é um livro messiânico, que só fala de Messias. É um livro profético. Nós o chamamos, o livro de Isaías, como a mini Bíblia. Por quê, pastor? Porque contém no livro de Isaías 66 capítulos. 66 capítulos. E sabe quantos livros tem na Bíblia? 66 livros. 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. Ajuntando dá 66. Por isso que muitos teólogos dizem que o livro de Isaías é o livro da Bíblia, porque tem 66 capítulos. E o próprio Isaías traz a visão, ou traz a profecia de Jesus, como se Jesus tivesse nascido naquele momento. Observa o verbo aqui, ó. Porque o menino nos... Esse verbo está como? Presente. Esse verbo não está no passado e nem no futuro. Esse verbo está aqui, ó, presente no tempo de Isaías. O menino nos nasceu. Para nós está no passado. Mas Isaías estava como se estivesse vendo Jesus nascendo em frente dele. Como é que Isaías fala com tamanha autoridade, com tamanha veemência acerca dessa profecia, se Jesus vai nascer depois de 700 anos? Essa profecia de Isaías tem cerca de 700 anos. E Isaías disse: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. A palavra aqui, olha, Isaías, um filho se nos deu, no hebraico é Nitan Orbiahim Nifal, significa foi dado. Então quer dizer que um filho foi dado a alguém, dado a alguém. O nascimento de Jesus é um presente de Deus. Quem quer esse presente em dezembro? O nascimento de Jesus é um presente de Deus para você. Por isso que diz, nos deu. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se dezembro comemora o nascimento de Jesus, se dezembro tem presentes, então esse presente é Jesus. Esse é o melhor e o maior presente que uma pessoa pode receber no Natal. Pastor, não recebi nenhum presente no Natal. Receba Jesus como seu presente, porque Deus nos deu. Deus nos deu. E diz mais Isaías: e o principado está sobre o seu ombro, ou os seus ombros. O principado, o que é principado? Que significa reino, governo. Então Isaías está dizendo: vai nascer um menino, que vai se tornar um rei, um governador, e toda autoridade estará sobre os seus ombros. Por quê? Porque Deus dará essa autoridade a Jesus. E a palavra no reino, governo, no hebraico é sarar. Tradução mais adequada quer dizer esse texto: o reino ou o governo de Jesus está sobre os seus ombros. É o governo dele. O reino ou o governo que Jesus traz sobre os seus ombros é o reino de arrependimento. Esse é o reino de Jesus. Não um reino de prosperidade, que ainda que seja bom nós temos, mas é um reino de arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17, vai dizer exatamente isto. Olha o reino de Jesus, Mateus 4, verso 17. Acharam? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então quando se fala menino nos nasceu, é Jesus que nasceu como presente do Pai. E o principado, a autoridade está sobre os seus ombros, porque ele é governo, porque ele é reino. E o reino dele é o reino de arrependimento. E o melhor,
e o nome de Jesus. Que nome que Jesus tem? Isaías 9:6, o nome dele é maravilhoso. O nome de Jesus é muito lindo, muito maravilhoso. Nós chamamos de Yeshua, que é no hebraico que salva, e no aramaico quer dizer Yeshua HaMashiach, expressão em aramaico quer dizer Jesus Cristo ou Messias, e no grego quer dizer Cristo. Então Jesus, o nome dele é maravilhoso. O nome de Jesus é o único nome que tem salvação. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, veja o que o apóstolo Pedro disse, qual é o nome que tem salvação. Para que vendo, 4:12, Atos dos Apóstolos, o Sila perdeu o foco. É que o Samuel é mais rápido. 4:12, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome que traz salvação, a não ser o nome de Jesus. É por isso que Isaías disse, ele é o maravilhoso, e o nome de Jesus permanece para sempre. Você sabe o que Salomão vai dizer? Salomão falou desse nome, Isaías falou desse nome, os profetas falaram desse nome. Olha o que Salomão vai dizer no Salmo 72, versículo 17. Salmo 72, verso 17. Olha o que Salomão vai dizer. Vou mostrar para você. Diz assim: o seu nome permanecerá eternamente. Não é um nome passageiro, como o nome de artistas, como o nome de cantores, como o nome de famosos, como o nome de empresários. Não, esses nomes passam, mas o nome de Jesus permanece para sempre. Permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos. Você, pai, tem que falar desse nome para o seu filho. Você, mãe, tem que falar desse nome para sua filha. Você tem que falar qual é o verdadeiro sentido do Natal. Ao invés de adorar Papai Noel, adore esse nome, que é o nome sobre todos os nomes. O seu nome se irá propagando de pais a filho, enquanto o sol durar, e os homens, a humanidade, será abençoada nele, e todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Até Salomão falou desse nome. E você tem falado desse nome? Qual é o nome? 5 letras. Jesus. Esse é o nome. Esse é o nome de qual Isaías disse. E esse é o nome que o próprio Deus disse em Filipenses capítulo 2. Olha o que vai dizer aqui, versículo 6. Filipenses 2, verso 6. Quer saber o que diz? Vamos lá no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o nome, é esse que deve ser adorado. Este é o nome. Nome de quem? De Jesus. O nome é Jesus. Mas você quer saber qual é o seu sobrenome? Eu tenho pelo menos 5 sobrenomes. Eu sou igual a Jesus. Por quê? O nome é Jesus. Mas quais são os sobrenomes dele? Vamos lá. Maravilhoso. Esse é o sobrenome. Conselheiro. Deus forte.
Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que sobrenome maravilhoso. Você tem um nome, é João, do que? Tal, tal, tal. Seu nome, Maria, do que? Tal, tal, tal. Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Estes são os sobrenomes de Jesus. Maravilhoso no hebraico quer dizer Perle. Maravilhoso no hebraico quer dizer Perle, quer dizer maravilha. Então quer dizer que quando falamos maravilhoso, estamos apontando que Jesus faz maravilhas. E o que é maravilhas? Diga, milagres. Esse Jesus faz milagres. Quem crê que ele faz milagres? Lá em Mateus capítulo 21, versículo 14 e 15, viram que ele faz maravilhas. 21, versículo 14 e 15. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que o maravilhoso fez, que fazia, e os meninos clamando no templo diziam o quê? Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Deus, porque ele é maravilhoso. Lucas capítulo 19, versículo 37. Olha o que ele vai dizer aqui, Lucas. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Está pegando porque ele chama maravilhoso? Por causa das maravilhas que ele faz, e ele vai fazer na sua vida, viu? Quando o anjo se manifesta para o pai de Sansão, né, que é o Manoá, a mãe dele era estéril, e o anjo se manifestou para ele, e sabe como é que o anjo se manifestou? Como maravilhoso. Esse anjo é o próprio Jesus. Você sabia disso? Numa linha teológica, nós chamamos de teofania. O que é teofania? Mensagem visível, quando você vê a própria mensagem de Deus em corpo e carne, em alguém manifestado na frente, ou até mesmo em um anjo que era o próprio homem, estava ali materializado num ser humano. E aí esse anjo é chamado maravilhoso. Você quer ver? Está lá em Juízes capítulo 13, versículo 17 ao 18. Olha o que vai dizer o pai Sansão. E disse Manoá ao anjo, que letra é essa aqui? Maiúscula. Se fosse um anjo qualquer, não seria um A maiúsculo, seria um A minúsculo. Então quando se coloca o A maiúsculo na própria palavra, é o próprio Senhor Jesus. É assim que a linha teológica interpreta, que esse anjo não é um qualquer anjo, é o próprio Jesus ali manifestado para Manoá. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. O Manoá está dizendo, qual é o teu nome? Me fala o teu nome. Porque o Manoá não viu um anjo, ele viu uma pessoa na frente dele. Era uma forma de uma teofania. Olha o que vai dizer. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Quem é o maravilhoso na história? Jesus. Ele é o maravilhoso. E qual o segundo sobrenome de Jesus? Maravilhoso e conselheiro. Conselheiro indica aquele que determina, o que planeja, que executa um propósito. O conselheiro é aquele que dá conselhos, e só pode dar conselhos quem é sábio. Pessoa que não é sábia não dá conselhos. Então conselheiro conselho e sabedoria andam juntos. Somente um sábio pode dar conselhos. Vem cá, Jesus era sábio ou não? Jesus é sábio ou não? Jesus é conselheiro ou não? Quantos ensinamentos Jesus nos deixou como exemplos? Quantas sabedoria não havia nele? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, olha o que diz. Lucas 2, 52. E crescia Jesus, como é que ele crescia? Em sabedoria. Para que sabedoria? Para dar conselhos.
Só pode dar conselhos quem tem sabedoria. Como é que vai ouvir alguém que não tem sabedoria nenhuma? Então só indica, ensina quem tem sabedoria. E cresci em sabedoria, e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 28, versículo 29. Livro do profeta Isaías. Ele é o conselheiro. Olha lá. Até isto procede do Senhor, dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e em grande obra. O que Deus é? Maravilhoso. E quem é o maravilhoso que Isaías disse? Jesus. Ele é o maravilhoso. Qual o terceiro sobrenome de Jesus? Além de conselheiro, diga Deus forte. Diga Deus forte. Pastor, mas Jesus é Deus? É, Ele é Deus. João fala 10:31, não precisa abrir, diz que eu e o Pai somos um. E lá em primeira carta de João também, capítulo 5, eu até vou ler com você, no versículo 20, capítulo 5, versículo 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. O verdadeiro Deus, a vida eterna. Também em Timóteo, capítulo 1, primeira carta, vai dizer que Jesus é Deus. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 17, vamos lá? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Jesus é Deus. E como diz em Filipenses, e sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ponto final. Jesus é Deus. Então Ele é o Deus forte. Deus forte. Lá em Salmos 24, versículo 7 ao 10, vamos ver o que diz uma profecia para Jesus? Salmos 24, verso 7 ao 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, lá no céu, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Rei com R maiúsculo, o único Rei com R maiúsculo é Jesus, e não só é apenas Rei, mas o Apocalipse diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é este Rei da glória? Quem é Ele? O Senhor forte e poderoso, o Deus forte, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? Ah, quem é? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, e o seu nome, Jesus Cristo. Terceiro sobrenome, Deus forte. Quarto sobrenome de Jesus, está anotando? O que Ele é? Pai da eternidade. Por que eternidade? Porque o seu reino não tem fim. Jesus é o Pai da eternidade, porque o seu reino não tem fim e é eterno. Ele é antes de todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Lucas capítulo 1, versículo 33. Vamos ver o reino de Jesus? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ele é o Pai da eternidade. Salmo 145, versículo 13. Olha o que vai dizer o Salmo. Salmo 145, verso 13. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. É por isso que Ele é o Pai da eternidade. Como diz Hebreus 13, verso 8: eu sou o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Ele não mudou e nunca mudará. E o último sobrenome de Jesus, quem lembra aí? Opa! Príncipe
da paz. Só temos paz nele. Olha o que diz em João capítulo 14, versículo 27. A palavra paz quer dizer shalom. Jesus é a única paz verdadeira. Ele é o rei da paz. Achou? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A única paz que você vai ter é a paz do Senhor Jesus. E para nós lermos o último, Lucas capítulo 19, versículo 38, e se coloque de pé para tomar posse desta palavra. Dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Quem é este Senhor? Jesus. Paz no céu e glória nas alturas. Paz no céu. E de quem é esta paz? Do Senhor Jesus. E esta paz repouse sobre você para todo sempre. Oh, glória! Que sobrenomes maravilhosos, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quem quer esse maravilhoso em sua vida? Pastor, eu não posso deixar esse maravilhoso por nada. Não pode? Então você que ainda não entregou sua vida para Jesus maravilhoso,